Questão número 4. Calcular o indicador do grau do endividamento da companhia liquidada que mostra a participação do capital de terceiro sobre o capital próprio. Então, nessa questão, ele até mencionou o que seria o grau do endividamento, né? Que ele está fazendo a relação capital de terceiro e capital próprio. Ele menciona isso para nós, reforçando a forma que nós vamos usar para fazer esse cálculo. Aqui ele tem o dado do balanço patrimonial, ele não está classificado, né? Mas tem poucas informações de contas. Então, o nosso primeiro passo é identificar quem é o capital de terceiro, quem é o passivo circulante e não circulante dessa situação. Posso juntar os dois de uma forma só, tá? Mas se eu quiser eu posso separar. Lembrando que dessa forma que ele apresentou, nós não temos contas de passivo não circulante. Nenhuma dessas contas são de longo prazo, são origens de recursos de longo prazo, tá? Mas de certa forma compõem o capital de terceiro. Então aqui eu vou fazer o somatório. Então 200 mil representado por fornecedores a pagar, 40 mil representado por empréstimos a pagar, e 60 mil representado por salários a pagar. Tem o total do capital de terceiro, que nesse caso aqui é 300 mil reais. E qual é o total agora do capital próprio? Nesse caso aqui, o capital próprio, representado pelo capital social, nós temos de 600 mil reais. Uma vez que nós temos o capital próprio, representado pelo capital social, o capital de terceiro, representado pelas demais contas, salários, empréstimos, fornecedores, nós podemos fazer o grau do endividamento, comparar o capital de terceiro com o capital próprio. Então, eu faço a divisão de capital de terceiro, ou passivo circulante e não circulante entre parênteses, dividido pelo patrimônio líquido, que é a mesma coisa que o capital próprio. Verifico que o índice de grau de endividamento é de 0,5, né? Se eu quiser multiplicar por 100, 50%. O que isso significa? Isso significa que para cada R$1 de origem própria, essa empresa aqui tem 50 centavos de origem de terceiro. Então, eu vejo que os sócios são as pessoas que têm mais poder ou influência sobre essa empresa relacionado às origens de recurso. Por isso que o capital social ele é o dobro, né, ou o patrimônio líquido representado por essa conta, ele é o dobro do capital de terceiro. E por isso que o índice de grau de endividamento deu de 0,5. Então eu vejo aqui que quem está no comando em termos de origem de recurso está relacionado ao capital próprio, né, representado pelo coeficiente do grau do endividamento.